Olá! Para garantir as respostas rápidas que o Estado precisa em função da pandemia, a mesa diretora da Assembleia Legislativa regulamentou as chamadas sessões remotas. Os deputados participaram da sessão por meio de videoconferência, possibilitando o debate e a votação de projetos. Na ordem do dia, os deputados estaduais aprovaram um projeto de lei da mesa diretora que prevê a aplicação dos recursos do Fundersul para o ano de 2020. O projeto foi aprovado com 19 votos favoráveis e 2 contrários. Com direito a imagens exibidas no telão, os deputados participantes puderam se manifestar sobre o tema tratado. No plenário, a sessão foi conduzida pelo presidente da Alemes, deputado Paulo Correia, do PSDB, e o segundo secretário, deputado Herculano Borges, do Solidariedade. Para conter o avanço do coronavírus em Mato Grosso do Sul, a sessão ordinária desta terça-feira aqui na Assembleia Legislativa foi realizada com auxílio da tecnologia, através de um aplicativo de teleconferência. Agora, os deputados estaduais podem dar andamento às atividades parlamentares por meio de seus dispositivos móveis. Nós aprovamos um projeto que estava aí pendente, que é o plano de aplicação do Fundersul, possibilitando então que inicia as obras de 2020 com esse plano de aplicação aprovado pela Casa, 608 milhões de reais aprovados, que dá possibilidade de iniciarmos as obras. E é uma coisa muito favorável, porque é uma tecnologia que a gente nunca tinha usado. É obedecendo a instrução aí do governador Reinaldo Zambuja, mas obedecendo também as instruções do nosso Ministério da Saúde, ministro Mandetta, e também da Organização Mundial da Saúde. Paulo Correia destacou ainda a articulação para a destinação de mais de 20 milhões de reais em emendas parlamentares para investir no combate ao coronavírus nos 79 municípios do estado. Nós liberamos das emendas que cabem aos deputados, que é 1,5 milhão por deputado, emenda impositiva, para que a gente pudesse fazer em diversas áreas. Foi uma solicitação do senhor governador e nossa reunião aqui com os líderes, com os 24 deputados da Casa, para que fosse aplicado isso nesse momento emergencialmente para o combate ao coronavírus. De fundo a fundo. O que significa de fundo a fundo? É a gente aplicar no Fundo Estadual de Saúde, e o Fundo Estadual de Saúde, por indicação dos senhores deputados, colocar nos fundos municipais de saúde. E aí cada prefeito dos 79 municípios atendidos vai atender então às solicitações. Isso somou 20 milhões de reais, não é pouco dinheiro, é bastante dinheiro nesse momento de crise. O presidente da Casa, deputado Paulo Correia, também falou sobre a rotina dos funcionários da Assembleia. A partir da próxima semana, todos aqueles que forem cumprir jornada presencial aqui vão ter que passar por uma junta médica. São 3 médicos da Casa. Por quê? Para fazer funcionar os gabinetes. Nós temos 1.100 funcionários. A gente estaria liberando, então, em torno de 100 funcionários, abaixo de 60 anos, passando por essa junta médica para fazer a avaliação. Está com febre, não pode vir. Está com coriza, está com gripe, não pode vir. Então, aí quem vai dizer isso? É o Paulo Correia? É o deputado que quer funcionar? Não, ele vai dizer o médico. Cabe à Assembleia Legislativa reconhecer o pedido de calamidade pública feita pelos municípios. Com essa medida, prefeituras podem dar respostas mais rápidas às necessidades contra emergências, como é o caso da pandemia. A primeira cidade a ter a calamidade reconhecida pela Alemes foi Campo Grande. A suspensão do atendimento ao público e de ações coletivas dentro da Assembleia Legislativa permanece suspensa até 30 de abril. No entanto, os deputados têm mantido o ritmo de votações por videoconferência. Foram aprovados 6 projetos, dentre eles um de decreto de calamidade pública solicitado pela Prefeitura de Campo Grande. Ele permite uma flexibilidade maior dos gastos dentro do orçamento previsto com respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. Um projeto de lei também foi apresentado pelo deputado Lucas de Lima, do Solidariedade. Ele prevê a obrigatoriedade da entrega de máscaras aos servidores públicos e também funcionários de empresas do comércio e da indústria. Há também a necessidade de que se disponibilize água e sabão para asepsia das mãos ou álcool 70. Quem descumprir esta medida poderá ser multado em R$1.000 e o dinheiro revertido justamente para o enfrentamento do novo coronavírus. Os deputados estaduais decidiram em abril destinar 20 milhões de reais em emendas parlamentares para ajudar os municípios no combate ao coronavírus.
O pagamento quase imediato dessas emendas foi negociado com o governo do estado. Como forma de auxiliar no combate e conter o avanço do coronavírus em Mato Grosso do Sul, os 24 deputados estaduais da Assembleia Legislativa vão destinar cerca de 20 milhões de reais aos 79 municípios do estado. A verba articulada pelo Legislativo sairá direto do Fundo Estadual para os fundos municipais de saúde. A importância da articulação dos deputados foi reforçada pelo governador Reinaldo Azambuja durante reunião virtual. E quero dizer que os 24 deputados estão atendendo os 79 municípios. As escolhas foram dos deputados. E todos os 79 municípios estão sendo atendidos. Então, acho que isso é algo extremamente relevante. Eu chequei agora, dos 20 milhões, praticamente 15 milhões e 800 já está com a documentação toda organizada na Secretaria de Saúde. Falta só esse restante, que é a questão documental, que está terminando de documentar. E no início da próxima semana, nós vamos avisar antecipadamente, provavelmente os depósitos serão feitos num único dia, para que vocês possam avisar aos municípios, aos prefeitos, às lideranças que solicitaram esses recursos, de que no dia determinado será feito o depósito na conta de todos os fundos municipais de saúde. Acho que isso é um momento importante, porque a gente precisa mandar mais recursos para a saúde. Então, em nome dos 24 deputados que atenderam ao pedido do senhor governador para alocar recursos na área de saúde para o Fundo Estadual de Saúde, aí não confunda, esse dinheiro não era necessariamente para ser aplicado na saúde, por uma solicitação do governador em função do combate ao coronavírus, que nós temos um foco definido, um inimigo da população, que é o coronavírus nesse momento. Eu quero, enquanto presidente da Assembleia, representando os meus pares, agradecer ao senhor governador essa destinação, para que não reste dúvida nos municípios também, porque pode haver dúvida, foi a Secretaria de Saúde. Não, não é a Secretaria de Estado de Saúde que está aplicando. Quem está aplicando são os deputados estaduais que alocaram recursos no Fundo Estadual de Saúde, que será destinado aos fundos municipais de saúde. E aí, governador, nós não falhamos nesse momento que mais o Estado precisa e ficamos muito contentes do senhor fazer com justiça essa homenagem aqui à nossa casa, garantindo a autoria dessas emendas a seu pedido, para que a gente possa atender os 79 municípios do nosso estado. E nós estamos aplicando praticamente 55% do valor das emendas dos deputados estaduais para ser aplicado ao combate ao coronavírus, que eu acho que é de suma importância, e todos os senhores deputados, os 24, governador, atenderam ao vosso pedido e o senhor está fazendo justiça nesse momento de dar esse crédito à nossa Assembleia Legislativa. Muito obrigado, em nome dos senhores deputados. O governador parabenizou a iniciativa do Legislativo Estadual e explicou que a modalidade de transferência do recurso permite eliminar a burocracia com a liberação rápida dos valores. Reinaldo Azambuja ressaltou ainda que o poder público precisa fazer o seu papel, trabalhar em prol da população em um momento tão sensível. Vocês, deputados, os 24, destinaram fundo a fundo para os municípios. A escolha foi de cada um dos deputados, vocês que elencaram os municípios, mas a gente fica muito contente nesse momento, principalmente por ter um dinheiro que chega rápido no município. Ele não é um convênio, ele vai para o Fundo Municipal de Saúde e os prefeitos e as prefeitas poderão usar livremente isso para custear algumas ações. Então, acho que isso é um momento que mostra uma sensibilidade dos 24 deputados em transferir recursos. Seria muito mais fácil, muitas vezes, você comprar um aparelho, um ultrassom, ou uma ambulância, ou uma construção, e vocês direcionaram isso livremente para que o município escolha quais as ações de saúde emergenciais que eles vão tocar. Então, acho que isso é um ganho extremamente importante no momento que a gente tem que levar recursos diretamente aos 79 municípios. Lívia Machado, para a TV Assembleia. Um aumento injustificado nos itens da cesta básica
foi notado pelos parlamentares no começo das medidas restritivas de movimentação, que cobraram imediata fiscalização do PROCON para identificar abusos. Os deputados estaduais de Mato Grosso do Sul aproveitaram as discussões acerca da pandemia do novo coronavírus para questionar o superfaturamento de produtos que compõem principalmente a cesta básica do sul mato-grossense. O preço do arroz, o preço do feijão, do óleo, praticamente todos os preços da cesta básica com aumento excessivo. Evidente que nós não temos tabelamento de preços, mas nesse momento os órgãos de proteção e defesa do consumidor devem averiguar, né, e certificar a razão por que esses produtos, nesse momento de crise, que nós temos o coronavírus, tenha um outro vírus, que é o vírus da exploração, o vírus da cobiça, né, fazendo com que essas pessoas aumentem abruptamente os preços da cesta básica. Está havendo realmente um superfaturamento dos preços, principalmente daqueles relacionados ao combate ao novo coronavírus. O senhor ter uma ideia, ontem a minha esposa foi ao supermercado e quando ela foi pegar o vinagre que ela pagava antes dessa pandemia, cerca de R$2, qual não foi a surpresa que o mesmo vinagre da mesma marca estava valendo ontem nas prateleiras do supermercado cerca de R$ 4,50. Então, senhor presidente, não há nenhuma justificativa para esse aumento aí e que vai certamente prejudicar todos aqueles que precisam manter a suficiência alimentar de suas famílias. Lívia Machado, para a TV Assembleia. O Jornal Parlamentar dá uma rápida pausa e volta já. Servidores estaduais que passaram a ter dificuldades financeiras na renda familiar por causa da pandemia passaram a ter o direito de solicitar aos bancos a prorrogação do pagamento das parcelas dos consignados. Na sessão plenária desta quinta-feira, 23 de abril, na ordem do dia, foram apreciados um veto do Executivo que foi mantido e 6 projetos de lei em primeira discussão. Todos foram aprovados. Entre as proposições aprovadas está a que combate os trotes telefônicos a serviços de emergência, de autoria do deputado Capitão Contar, do PSL. A proposta agora segue para apreciação da Comissão de Mérito. O deputado Coronel Davi destacou a relevância da matéria para as instituições de segurança pública. Eu sei o quanto é ruim a instituição fazer a missão que lhe cabe, tendo que lidar com os trotes que acabam por despertar e mandar a instituição para outro lugar onde não necessitaria de apoio policial. Então, parabéns ao Capitão Contar. E a gente espera que realmente isto sirva para conscientizar a nossa população. Na mesma sessão, por acordo de lideranças, também foi incluído na pauta o projeto que suspende a cobrança de empréstimo consignado dos servidores estaduais por até 90 dias. Durante a sessão, a proposta foi analisada e aprovada pela Comissão de Finanças e Orçamento e pela Comissão de Defesa dos Consumidores. Na análise dos parlamentares, a validação da proposição está assegurada pelo Código de Defesa dos Consumidores. Esse projeto, ele vem, em primeiro lugar, quebrar um paradigma que o Superior Tribunal de Justiça há muito tempo já colocou na sua súmula aqui, 297, quando diz que o Código de Defesa do Consumidor ele é aplicável às relações financeiras, às instituições financeiras, e todas as jurisprudências que ocorrem autorizam as leis que nós estamos aí chancelando, criando, para que possamos colocar o servidor em condição
de equilíbrio. Mesmo que nós não estivéssemos falando de relação consumerista, o próprio Código Civil coloca que quando há algum sintoma, alguma situação extraordinária, para que não haja um rompimento do contrato, para que não tenha que entrar com uma ação judicial e comprovar que nós estamos numa situação diferente que permite prorrogar, suspender essa parcela e evitar com isso o cancelamento, a resolução do contrato e o prejuízo para as duas partes. A proposta inicial, que é de autoria dos deputados Coronel Davi e Pedro Kemp, do PT, sofreu alterações. No total, foram apreciadas e aprovadas 4 emendas e agora segue para a redação final. A regra é válida aos funcionários ativos e inativos, pensionistas, civis e militares. Para aderir à suspensão da dívida, o servidor que tiver interesse deverá encaminhar um requerimento ao setor competente. Conforme o projeto, as parcelas que ficarem sem pagamento deverão ser acrescidas ao final do contrato. Um dos autores do projeto, o deputado Coronel Davi, agradeceu a celeridade e a atenção dos parlamentares com a matéria. Fica aqui registrado o meu agradecimento. E eu espero, senhor presidente, que com a aprovação e agradecendo a todos os deputados que votaram favoravelmente esse projeto meu e do Pedro Kemp, eu espero, senhor presidente, que esta casa cumpra agora uma medida que eu julgo essencial, que é de ajudar o governo do Estado nesse relacionamento com os bancos, para que, tendo sido aprovada a cobrança de juros, que eles não sejam tão extorsivos assim ao nosso servidor público, que se abra uma possibilidade de haver aí uma cobrança de juro menor do que a praticada no mercado. Ao final da sessão plenária, o presidente da Casa de Leis informou que se reunirá com o superintendente do Banco do Brasil, que tem o maior número de contratos de empréstimo consignado com os servidores. Nós vamos nos reunir já com o superintendente do Banco do Brasil, para que a grande massa da folha de pagamento do Estado inteiro está no Banco do Brasil, já temos uma reunião marcada com ele para verificarmos essa possibilidade. Prefeito e representantes da sociedade civil pediram ajuda da Assembleia para cobrar do governo do Estado reforço da segurança na área rural. O município registrou um aumento de casos de roubo de gado. Reunião na Assembleia Legislativa debateu soluções para casos de abigeato ou furto de gado na região de Porto Murtinho. Políticos e representantes do setor rural buscaram suporte da Casa de Leis para reforço da segurança no campo. Como o nosso município, a área rural é muito grande, nós precisamos de um suporte a mais para ter uma prevenção quanto ao abigeato que hoje está ocorrendo de maneira quase que contínua dentro do município. É uma coisa, que já aconteceu passado na nossa fazenda, que só em uma semana mataram 17 bois. Então imagina multiplicando isso com todas as fazendas, É muito problemático e a gente tem que coibir logo no início. O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, destacou que equipes especializadas da polícia irão reforçar suas ações. Nós vamos retomar aquelas operações que foram realizadas no ano passado, onde muitos foram identificados como estavam abatendo animais e também comercializando com alguns receptadores. Esses receptadores eram comerciantes ali do município mesmo, da cidade, que estavam comercializando mais barato essa carne, que além de ser roubada, era imprópria para o consumo. Então nós retomaremos toda a operação. Para o presidente da Casa de Leis, Paulo Correia, o trabalho articulado na reunião possibilitará uma resposta adequada contra os crimes cometidos na região. Deixar fomentar um negócio desse na cidade que está se desenvolvendo a passos largos, que é a porta da rota bioceânica, que vai possibilitar muito progresso e desenvolvimento para o Mato Grosso do Sul, é a gente retroceder na história. Então, nós não vamos nos acovardar, estamos usando os instrumentos legais para que a gente possa ter sucesso nessa demanda que não é só do produtor rural de Murtinho, é de toda a comunidade de Porto Murtinho. Comprar carne de gado que foi matado indevidamente, que foi roubado, é crime. Então, o receptador também é criminoso. Não só quem matou, mas quem receptou e vendeu é criminoso também. Então, nós vamos tomar as providências cabíveis. Projeto de lei é aprovado e igrejas passam a fazer parte do rol de serviços essenciais em Mato Grosso do Sul.
As igrejas têm importância social muito grande nas comunidades, além de garantirem apoio espiritual a quem precisa. Por conta disso, o projeto de lei que determina a abertura desses locais em meio à pandemia do coronavírus foi aprovado na sessão desta terça-feira, 28 de abril. O deputado Herculano Borges ressaltou sua importância. No momento que nós estamos vivendo uma pandemia como essa, o que a gente preconiza nesse projeto é que a igreja seja inserida como atividade essencial, senhor presidente, porque muitas pessoas estão deprimidas, então com muita responsabilidade as igrejas estão abrindo. Eu tive informação que Dourado já foi aprovado em primeira discussão, em Três Lagoas, a Corumbá está tramitando, é Mundo Novo, então são vários municípios que estão municipalizando essa lei também. Então, agradeço o apoio dos colegas e eu tenho certeza que a igreja, nesse período, ela quer abrir as portas para estender as mãos para as pessoas que estão sofrendo. Para o deputado Pedro Kemp, do PT, as instituições religiosas são essenciais, principalmente nesse momento conturbado, mas recomenda que as igrejas respeitem as normas de saúde. Eu acredito que as igrejas elas devem também obedecer às orientações das autoridades sanitárias neste momento de pandemia. Não é porque a religião é uma atividade essencial na vida das pessoas, considerada através desse projeto de lei como uma atividade essencial, que as igrejas vão deixar de obedecer às orientações das autoridades sanitárias, porque as igrejas costumam reunir muitas pessoas e a orientação da Organização Mundial de Saúde, também do Ministério da Saúde, é que não haja aglomeração, contato físico entre as pessoas, proximidade entre as pessoas. Então, com essas devidas precauções, acredito que as igrejas podem realizar suas atividades para que não ocorra a transmissão desse vírus num momento de grandes reuniões e grandes aglomerações. Evangélico, o deputado Antônio Vaz, do Republicanos, alertou para as recomendações e falou sobre uma ação social feita recentemente por sua igreja. Nós temos seguido essas regras nas nossas igrejas, né? Inclusive até o fiscal foi à igreja, viu que estava tudo certinho, o álcool em gel, as máscaras. Então nós estamos trabalhando dessa forma e estamos torcendo até para que isso venha aumentar, né, a porcentagem do número das pessoas que venham até a igreja, porque ela se sente bem na igreja, né, claro, com os devidos cuidados. Então, eu quero deixar aqui minha palavra e meus parabéns para o deputado Herculano Borges. A proposta segue agora para sanção ou veto do governo do estado. Ainda na ordem do dia, outros 4 projetos foram aprovados em primeira discussão, além da proposição que suspende por 90 dias os empréstimos dos servidores públicos estaduais, aprovada em redação final. Outra medida aprovada pelos deputados estaduais suspendeu o vencimento e a contagem de prazo do concurso dos bombeiros e polícia militar. Com a impossibilidade da realização de novas etapas e até mesmo de um novo concurso, o governo do estado encontrou nessa proposta a melhor saída para o impasse. Durante a semana, os parlamentares aprovaram proposta do Poder Executivo para estender o prazo de etapas dos concursos para ingresso na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Houve unanimidade quanto à medida e o deputado Coronel Davi, durante a votação, relembrou que ele, Cabalmi e Barbosinha participaram da articulação junto ao governo. Barbosinha reforçou a importância da nova validade. Nós dialogamos com o governo acerca da necessidade da prorrogação do prazo de validade dos exames médicos e do teste de aptidão física, realizadas por aqueles que fizeram o concurso para a Polícia Militar e para os bombeiros militar do Mato Grosso do Sul. Essas pessoas tiveram gastos, dispêndios e iria vencer. Pelo texto da proposta encaminhada pelo governo aos deputados, ficam estendidos por 12 meses a validade dos exames de saúde, aptidão física e investigação social. O governo também não descarta a possibilidade de realizar novas convocações de candidatos durante o período. A percepção que nós temos é que todos aptos serão efetivamente chamados.
pelo governo. Há necessidade, acho muito difícil tempo hábil para a realização de um novo concurso, de forma que eu antevejo a possibilidade, e é isso que nós estamos dialogando com o governo, que todos os aprovados, os chamados remanescentes, possam ser chamados. Há essa necessidade e também a possibilidade. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Lembrando que você confere essas e outras reportagens no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Até mais!